Mad Max, A Estrada da Fúria é tipo um personagem de filme pornô. Você olha aquilo e se pergunta, como é que fica de pé tanto tempo? Eu não sei. Não sei se vou aguentar, mas continua que tá ótimo. Quando eu saí do cinema, eu tava completamente em choque. Mad Max pegou tudo que os filmes de ação estavam fazendo errado nessa última década, foi lá e consertou. Aliás, ele estragou todos os outros filmes de ação. Eu lembro que quando saiu no cinema, umas semaninhas atrás tinha saído Vingadores. Depois que eu assisti Mad Max, eu fiquei tipo, mano, como é que eu gostei de Vingadores? É só porque a seca tava muito forte. Eu adoro Vingadores, mas tem coisas e coisas. Tem Vingadores e tem Mad Max. E falando em seca, essa é a premissa do filme do Mad Max. A gente tem um cenário pós-apocalíptico, um grande deserto, o mundo tá todo devastado, não tem mais nada. E nós vamos acompanhar a história da Furiosa, que rapta, sequestra todas as outras esposas desse cara chamado Immortal Joe e rapa fora dali. Então a gente tem uma grande perseguição, Immortal Joe perseguindo a Furiosa, e esse é o filme. E ainda nós temos o Max, que é o seu típico herói andarilho, é aquele cara caladão, endurecido pela vida, mas que ainda tem alguma compaixão dentro dele, que chega num lugar, numa vila, e lá ele vai testemunhar alguma coisa importante acontecer. No final do dia, no final da aventura, ele vai simplesmente vaza e ninguém nunca mais sabe dele. Um gênero que usa muito esse tipo de herói são os filmes de velho oeste, os westerns. É o bom e velho cowboy que aparece na vila, salva o dia e vai embora com o pôr do sol no final do filme. Até muita gente reclamou, o Max não fez nada nesse filme, não sei o que tem. Mas, mano, ele nunca fez nada em nenhum dos filmes. Ele sempre foi esse tipo de herói. Você tá cobrando algo que não é parte desse personagem. Ele não foi construído assim. A primeira coisa que eu preciso falar desse filme é do ritmo. Ele foi editado por uma editora que não fazia filme de ação, a Margaret Sixel. E, cara, esse filme não para. Você acha que ele vai parar? Ele não para. Enquanto o Warwick continua rodando, o filme continua frenético. E em nenhum momento você se sente saturado, se sente cansado. Que é uma coisa que está acontecendo muito quando você vê um filme de ação. Você não aguenta mais aquela sequência final. Sequência final de Vingadores. Chegou um ponto que você não aguentava mais ver um monte de Ultron sendo destruído. Era tudo mais ou menos a mesma coisa. Por que em Mad Max você não cansa de ver esse filme? Você consegue ficar lá 2 horas frenética vendo esse filme? Eu acho que tem algumas explicações para isso. Uma delas é, cada quadro, cada frame desse filme é uma pintura, é uma obra de arte. Cara, olha essas imagens desse filme, olha que maravilha. Eu peguei aqui frames aleatórios, eu simplesmente fui pegando e todos eles são maravilhosos. A todo momento o filme te bombardeia com imagens novas, imagens maravilhosas. A coisa não fica repetida o tempo nenhum. Outra coisa é vem da própria edição. A gente não tem aqui aquelas cenas de ação que você não consegue acompanhar o que está acontecendo, que é tudo confuso, que a câmera fica tremendo, é tudo rápido e coisas acontecem e tal. Você vê exatamente o que aconteceu, você nunca se perde em cena nenhuma. Isso acontece porque o George Miller conseguiu aliar perfeitamente a direção de fotografia e a edição. Como que ele fez isso? Ele usou uma técnica de deixar tudo o que é importante no centro do quadro. Então, ó, eu vou até mostrar umas imagens, ele filmava com essa cruzinha no centro da tela, então tudo que é importante, rosto do personagem, onde está acontecendo a ação, acontece nesse centro. Então você não se perde, e isso facilita demais na hora de você entender a sequência de ação. E outra coisa que faz esse filme ficar centenas de dezenas de quilômetros de distância dos outros filmes são os efeitos práticos. Isso é uma coisa que foi bem dita por aí, é tudo efeito prático. Na verdade tem muitos efeitos especiais, quase todos os céus do filme foram substituídos, tem efeito especial pra caramba, mas nós temos também muito efeito prático. Você pode ver que muita coisa foi feita lá mesmo, todos os carros, eles existiam mesmo, eles foram construídos para isso. Quase todas as explosões, quase todas as perseguições, as batidas, é muito louco. Olha as motinhas pulando. Isso faz com que o filme não tenha aquela cara de físicas de videogame, que é uma coisa que a gente viu no último Hobbit, aquelas físicas de videogame maravilhosas. Aqui, como a maioria das explosões e perseguições foram feitas na vida real, você não tem aquela cara. Mas já que a gente está falando de videogame, esse filme se aproveita de algo muito inteligente dos videogames, que é a narrativa espacial. O que a maioria dos bons jogos fazem é colocar a narrativa no cenário, em coisas que você olha, algum detalhe, e vai descobrindo, e vai coletando informações, e vai na sua cabeça formando a backstory, formando o plano de fundo daquela história. E isso o George Miller faz muito bem nesse filme. Com algumas poucas cenas e nunca parando para expor as coisas, ele te conta tudo o que você precisa saber sobre aquele universo.
Cara, as pessoas falam que esse filme ele não tem uma plot complexo, mas, mano, a quantidade de informação que ele consegue te passar sem uma linha de diálogo é algo que qualquer filme precisa aprender com isso. Por exemplo, logo de cara, nós temos o camaleãozinho de duas cabeças. Olha aquilo, você já entende. Ah, radiação, paz. Em seguida, o Max pega e come o camaleãozinho. Aí você já pensa, mano, tá meio osso a vida, tá meio desesperador, tá faltando coisa aí. Mais pra frente, nós temos toda aquela sequência do Warboy andando pela cidadela, em que você consegue ver um monte de coisa, tipo uma plantação hidropônica. Daí você já entende um pouco de como funciona o poder daquele cara que mora ali, do Immortal Joe. O elevador movido à força humana, que é aquelas criancinhas movendo aquelas rodas. Quando a gente tem todos os Warboys correndo para pegar o volante, numa coisa quase religiosa, numa coisa toda ritualizada, você já entende que o que existe ali é mais do que só uma luta pela sobrevivência. O fato de mais pro final do filme uma das esposas estar usando o óculos, os Googles do Nux, você já entende que ali rolou alguma coisa, rolou uma conexão, sem você precisar ficar mostrando isso. E cara, eu preciso muito falar da Furiosa. Eu me senti vingada finalmente de ver uma mulher protagonista de um filme de ação do jeito que eu queria ter visto em muitos outros filmes e não vi. O problema com mulher em filme de ação é que em 98% dos filmes eles colocam lá uma mulher e ela só está lá ou pra ser o eye candy, pra ser a gostosa, ou pra ser a princesa a ser salva, ou pra ser aquele par romântico obrigatório, e a gente tem que ficar feliz quando eles colocam a mulher forte. A mulher forte é uma coisa maravilhosa inventada pelos filmes de ação, que é aquela mulher que é a cruza do Tom Cruise com o Spock, ou seja, ela é super badass e não tem emoção nenhuma, e todas nós temos que nos sentir representadas por esse tipo de personagem. E ai, se reclamar de não ter coisas diferentes. O que faz a Furiosa ser tão boa é que ela é super badass, e ela não precisa ficar escondendo o lado emocional dela. Ela pode ser um personagem inteiro com todas as falhas e mesmo assim ela é fodona. E cara, a gente tem as velhinhas, as Vuvaline, melhor nome, que são a melhor coisa desse filme, velho. Diz que no set todo o pessoal ficava mó apreensivo das velhinhas fazerem todas aquelas coisas loucas, mas as atrizes elas estavam curtindo muito porque elas falam assim, mano, nunca mais na minha vida eu vou fazer um filme de ação assim. Eu tenho uma chance de fazer isso e eu vou fazer. Daqui essa arma que eu vou fazer, não preciso de dublê não. Pensa comigo quantas mulheres de mais de 40 você vê em filmes de ação. Especialmente participando das sequências de ação. Mas o que isso traz? Por que é bom ter um monte de mulher e um monte de idade? Porque você não precisa colocar em uma personagem a representação de todo mundo. Então você consegue pegar cada uma das mulheres e individualizar elas, dar fraquezas para elas, dar personalidade. E além disso, pra trama é interessante, porque quando você tem várias, você pode matar qualquer uma. Não fica aquela coisa de, ela é a única mulher, ela vai ficar até o final do filme. E cara, a representação feminina em filmes é muito importante. Só que quando as pessoas falam isso, todo mundo entende errado. As pessoas entendem que a gente, mulher, não consegue sentir empatia por um protagonista masculino. Ou não consegue se identificar com um personagem que seja masculino. E não é isso. Na real, todo mundo consegue se identificar com praticamente qualquer coisa. A gente tem joguinhos que os personagens são um bando de quadradinho, quadradinho mais alto, quadradinho mais baixo, e você identifica todos eles, você sente empatia com todos eles. Ninguém tem esse problema de sentir empatia e se identificar. Mas o grande ponto da representação é uma pessoa conseguir olhar para aquele personagem e se sentir validada. Você olha e fala, eu posso ser tão foda quanto a Furiosa, eu sou mulher igual ela, eu posso ser essa mulher. E tudo bem se eu tiver algum tipo de deficiência, tudo bem se eu for isso ou aquilo. Porque no fundo, é por isso que existem heróis. É pra você olhar, querer ser o herói e se sentir bem com o que você é. Por isso, se eu peço mais representação feminina, mais representação de outros tipos de grupo, é para dar para essas pessoas também a chance de se espelharem e de se sentirem validadas por esses personagens. E cara, esse filme faz isso sem em nenhum momento esfregar na sua cara: olha aqui, estamos usando personagens mulheres, olha só como nós somos legais. Porque isso é uma coisa panfletária, é chata e não serve a história, e eu tô aqui para ver boas histórias. Pra mim, a cena mais relevante nesse aspecto é a cena que tá o Max tentando snipar o cara lá da distância com o rifle. Daí ele tenta uma, tenta duas, não consegue, ele pega simplesmente e dá o rifle pra Furiosa. Não teve nenhum momento de diálogo da Furiosa. Ah, você não vai conseguir, dá pra mim que é a pessoa melhor.
Ou o Max ficando bravo porque, sei lá, ele teve orgulho de homem dele ferido. Ele pega e simplesmente passa o rifle pra ela que ela é melhor. É melhor ainda porque ele dá o ombro dele pra ela apoiar, porque ela não tem um braço, né, pra apoiar, então ele fica de tripé pra ela. Esse filme não tá apegado a clichês que não fazem sentido. Pensa como ele é corajoso quando ele vai lá e simplesmente mata a mulher grávida. Ou pensa no começo, quando o Max tá lutando com a Furiosa, ele pega sem hesitar um segundo e descarrega a arma na cabeça da Furiosa. Você vê que, tipo, não tem aquela história de, ela é mulher, não vamos lutar. Vai ter porrada sim, a Furiosa vai dar porrada e o Max vai meter porrada e é isso aí. Eles estão no universo que é sobrevivência. Não faz sentido eles ficarem com esse tipo de frescurinha. Esse tipo de frescurinha que é uma coisa do nosso mundo, nas nossas convenções de cinema. Não, dentro da história não faz sentido nenhum. Cara, eu podia ficar aqui falando desse filme por anos, mas acho que eu consigo resumir tudo que eu queria falar com uma imagem só. Pra quem não sabe, a guitarra funcionava e soltava fogo em set. Então você vê todo mundo ensandecido, aquilo tava acontecendo de verdade lá. A galera tava fritando com o cara tocando de verdade. Imagina a loucura, velho. Esse set deve ter sido a melhor coisa possível. E é por essas e outras coisas que eu penso que, apesar desse filme ser um marco na história do cinema, ser um marco dentro do gênero de ação, eu não vejo outros filmes seguindo as coisas que ele começou aí, porque ninguém é tão louco, ninguém é tão corajoso que o George Miller. Não tem dois George Miller pra isso. É uma coisa que eu achei interessante, que o Tom Spanner falou, é que o George Miller ele conseguiu revolucionar o cinema 2 vezes na história. Uma lá no começo, com os primeiros filmes de Mad Max, e outra agora, em 2015. O cara conseguiu ser relevante em 2 momentos completamente distintos dos cinemas. Cara, eu precisei criar um sistema de classificação de filmes só para classificar esse filme com a nota mais alta. Então, meus pecoleiros e minhas pecoleiras, vamos dar as boas-vindas ao primeiro filme que consegue chegar lá. Mad Max: A Estrada da Fúria, bem-vindo ao Valhalla!